O Movimento Nacional de Oração, MNO, é uma ação do Espírito Santo em nossa igreja, em todos os seus níveis, nacional, sinodal, presbiterial e local. A liderança de nossa igreja está buscando, na pessoa do Espírito Santo, a direção do Senhor para a IPI do Brasil. Na reunião ordinária da Assembleia Geral de 2019, foi firmada uma aliança entre as lideranças da nossa igreja, para que cada igreja tivesse alguém responsável pelo movimento de oração, um auxiliar, e uma estrutura mínima para sustentar o movimento de oração em nível nacional. A face mais visível dos resultados obtidos até agora é que a IPI do Brasil pode dizer que é uma igreja que ora sem cessar. Em setembro de 2020, foram abertas as primeiras 4 torres de oração de 24 horas, sendo que os 7 dias da semana foram contemplados em dezembro de 2020. Todos os presbitérios têm hoje a sua torre de oração, sendo que a maioria vem mantendo um dia por semana de oração de 24 horas. Hoje temos mais de 4.300 intercessores orando em todas as partes do Brasil. O mais importante, cresce também o número de igrejas que mantém a sua torre de oração, já chegando a um número próximo de 100 igrejas. Como efeito imediato, observa-se também uma maior comunhão entre todos os participantes, uma maior procura por projetos de revitalização e a ocorrência de milagres. É o sopro do Espírito Santo. Hoje podemos dizer que somos uma igreja que ora sem cessar. Olá, irmãs e irmãos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Eu quero fazer um convite especial para que vocês venham fazer parte das torres de oração. A torre de oração da sua igreja local, a torre de oração do seu presbitério. As torres de oração são uma excelente ferramenta para que nós possamos exercitar a nossa espiritualidade e também o nosso processo de evangelização e trabalho em prol do reino. A IPI do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, tem orado e clamado ao Senhor por um momento novo na nossa igreja. Por isso eu convido você a fazer parte das torres de oração para um movimento de espiritualidade e de evangelização na IPI do Brasil, na missão e pela vida. Olá, queridos! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas, sobre todo o Arraial Presbiteriano Independente do Brasil. Glória a Deus! Que bom podermos estar juntos, juntas, reunidos nesses dias onde comemoramos os 506 anos da Reforma Protestante. Né? Que bom podermos nos ajuntarmos nesse tempo para orar, para buscar a Deus, para falar com Deus através da oração. E oração é algo que nos conecta com Deus, né? Nos coloca pertinho dele, nos faz ir além. Oração é algo que aquieta o nosso coração e nos faz confiar de que há um Deus que se importa conosco, de que há um Deus que se inclina das alturas e ouve a nossa voz, que há um Deus que não está surdo ao nosso clamor, que há um Deus que tem o seu braço estendido para nos abençoar, para nos acolher. Aleluia! Eu queria compartilhar com vocês, nessa noite, um pouquinho de uma experiência que eu vivi, uma das muitas, glória a Deus por isso. Mas essa me marcou muito porque eu vivi essa experiência com Deus através da oração por conta do meu filho. Eu sou casada há 33 anos, tenho 2 filhos, o Rafael de 31 anos e a Bruna de 28 anos. Eles nasceram e cresceram num lar cristão, eles nasceram dentro de uma igreja, eles foram ensinados, eles sempre estiveram envolvidos com as coisas de Deus, com as coisas da igreja, enfim. Mas, como nem tudo é flores,
No ano de 2012, o meu filho, ele não quis mais. Ele desistiu de estar na igreja, de estar andando com Deus. Ele não quis. E isso me angustiou muito. Isso me fez chorar porque, como mãe, eu tinha sonhos para ele, eu tinha projetos para ele, né? E ele disse: não, eu vou dar um tempo. E eu comecei uma busca incessante de oração. Senhor, salva o meu filho. Senhor, traz ele de volta. Senhor. Mas eu era angustiada com isso. Isso me doía. Eu chorava demais. No ano de 2017, vejam que o tempo foi longo, eu cheguei na igreja e aquele domingo eu estava bastante abatida, bastante triste. E o pastor pregou sobre o Salmo 40. E o Salmo 40 diz o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Isso foi como um bálsamo para mim. Eu continuei orando pelo meu filho, mas eu não era mais angustiada. Eu continuei clamando pelo meu filho. Eu continuei crendo que Deus iria me ouvir, que Deus iria atender o meu pedido de socorro. E para a honra e glória do nome do Senhor, em outubro de 2019, o Rafael retornou aos caminhos do Senhor. Ele retornou à igreja. Hoje, ele está na igreja. Hoje ele tem uma família linda. Hoje ele cuida de células. Ele é líder de jovens. Deus tem feito a obra. E o que eu queria deixar para você nessa noite: espere com paciência pelo Senhor. Ele vai ouvir o teu socorro. Ele vai se inclinar das alturas e vai ouvir a sua voz. Ore, mas não se desespere, porque Ele é Deus e tem cuidado de nós. Deus te abençoe. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Vitor Correia, sou presidente do Presbitério Sudoeste de Minas, aqui no Sínodo das Minas Gerais, e também sou pastor na Igreja Presbiteriana Independente de Alpinópolis, aqui no Sudoeste de Minas. E hoje eu estou gravando esse vídeo por um motivo muito especial, muito feliz, que é falar um pouco sobre o MNO, que é o Movimento Nacional de Oração. O MNO é um movimento que se iniciou ali na Assembleia Geral de Sorocaba em 2019. Foi ali que eu conheci o Edgar, né, que é o nosso coordenador nacional aí do MNO, e participando ali daqueles encontros preliminares na própria AG, meu coração se aqueceu de forma muito grande por esse abençoado propósito, né, que se estende aí há 4 anos, um pouco mais de 4 anos. E, como eu disse, o MNO nasceu em 2019 de forma oficial, naquela AG, e de lá para cá, principalmente no início do meio de 2019 em diante, eu estreitei muitos meus contatos com o Edgar, né, tentando formular e pensar como isso se daria. Ele se dispôs muito a formular uma torre de oração aqui no nosso presbitério. E, finalmente, lá em março de 2021, nós iniciamos a torre aqui no Presbitério Sudoeste de Minas, né? Há mais de 3 anos, então, aliás, há mais de 2 anos, então, melhor dizendo, nós começamos aí a torre de oração aqui no nosso presbitério. Contamos hoje com 75 intercessores, todas as quartas-feiras, 24 horas, a nossa torre está aberta, orando aí pela nossa IPI, pelas nossas necessidades nacionais, regionais, locais, enfim, tudo aquilo que se pode colocar diante do Senhor em oração. E o meu coração se alegra muito,
por ter esse privilégio de participar desse ministério, né, na torre de oração aqui do nosso presbitério, hoje também outra torre de oração que da direção da IPI do Brasil, né, que conta com todos aqueles que de alguma forma colaboram com a gestão da IPI, né, sob a presidência do reverendo Sérgio Gini. E pela graça de Deus, em 2023, esse ano, nós conseguimos elaborar, né, formular, começar uma torre aqui na nossa IPI de Alpinópolis. A nossa torre funciona todas as segundas-feiras, 24 horas, né? Terminou o culto domingo, eu já falo, gente, ó, a torre daqui a pouco está aberta para que a gente possa estar estendendo, né, esse tempo que começa nessa celebração comunitária e que se estende para a vida, né? E a vida de oração é como uma das asas de um avião que não pode voar sem ela, né? A vida do cristão, ela funciona nesse binômio, né, de oração e palavra de Deus. Não basta só estudar e conhecer a palavra, mas precisamos orar e suplicar, Senhor, venha em nosso favor, venha ao nosso encontro, ajuda-nos na nossa debilidade. Louvado seja Deus por esse maravilhoso ministério, que é o Ministério Movimento Nacional de Oração, pelas torres que estão espalhadas por todo o Brasil, né, aqui no nosso presbitério, na nossa igreja local, em tantas outras. Que Deus seja em tudo glorificado em tudo isso. Que Deus abençoe e a gente se vê, se Deus permitir, numa próxima oportunidade. Abraço. Uma das experiências marcantes da nossa torre de oração do Presbitério Sudoeste de Minas tem sido aquela que acontece na terça-feira, que antecede as 24 horas de oração, na terça-feira à tarde, no horário determinado pela nossa coordenadora, a reverenda Osana. O nosso grupo de WhatsApp tem acesso aberto para nós, para que possamos colocar os nossos pedidos de oração, sejam eles pessoais, sejam da nossa congregação ou da nossa igreja local. E isso é muito especial, porque esses pedidos vão ser contemplados depois, na quarta-feira, nas 24 horas de oração. Também uma outra experiência bem marcante para nós tem sido ainda na terça-feira, que antecede as nossas 24 horas de oração, às 21 horas, às 9 horas da noite, é liberado ali um link, um acesso no nosso grupo do WhatsApp, para que nós participemos, né, de uma sala no Meet, onde a gente tem um tempo de oração também. Nós somos recepcionados muito calorosamente pela nossa coordenadora, a reverenda Osana. Há uma breve meditação e a partir desse momento abre-se também para pedidos pessoais, mas também de maneira muito especial oramos pelo nosso presbitério, pela Comex do nosso presbitério, por cada família pastoral, por cada congregação, igreja, e de uma forma bem específica oramos pela torre de oração, que vai acontecer horas depois, né, a partir das 0 horas da quarta-feira. Nós oramos por cada intercessor, oramos pelos horários que serão cumpridos, oramos também apresentando os plantonistas, a nossa coordenadora regional, né, presbiterial, e o nosso coordenador nacional também. E oramos, obviamente, pela nossa IPI do Brasil. E associado a tudo isso, há um aspecto também que eu gosto muito de destacar, que é a interação que a nossa coordenação tem, tanto com a Comex, como o presbitério, o nosso presbitério de maneira geral, mas também com as lideranças que representam o nosso presbitério, né? Isso viabiliza algumas ações muito importantes, ações como, por exemplo, a nossa convocação de um dia de jejum e oração para o nosso encontro de jovens do presbitério, que aconteceu há poucos dias atrás. Esse encontro de jovens, reunindo aproximadamente umas 400 pessoas, foi convocado nesse dia um dia de jejum e oração, e a entrega dessa consagração aconteceu no final desse culto. Então foi uma experiência muito marcante. E também pudemos, né, fazer uma convocação de jejum e oração de 3 dias, como preparação para o encontro da família que aconteceu no último dia 12. Tudo isso por meio da nossa coordenação, né, da torre de oração do nosso presbitério, com o seu braço, né, com as disciplinas espirituais
nós fizemos essa convocação de 3 dias de jejum e oração, 3 lives no Instagram, e foi algo muito especial. A reunião do Encontro da Família com mais de 500 pessoas sendo preparado por 3 dias em jejum e oração. E não podemos deixar de mencionar, né, a Vigília Nacional de Oração, a última que nós participamos, foi muito especial. Através da nossa torre de oração, houve uma convocação para nos reunirmos em uma das nossas congregações, e ali nós tivemos várias das nossas igrejas e congregações reunidas naquela noite. Foi muito especial, foi marcante, e nós já estamos com a expectativa da próxima vigília que vai acontecer agora no próximo mês, né? Para que nós possamos repetir a experiência e expandir, né, essa experiência tão maravilhosa que nós tivemos. Então essa palavra vem no sentido de encorajar você a renovar o seu compromisso com Deus, com a sua igreja local, com o seu presbitério e com a IPI nacional, através desta disciplina tão maravilhosa e tão especial que nós temos, que é a oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Antônio Elias, da IPI aqui de Bandeira do Sul e Pinhal do Campestre. Juntos nós estamos aí toda quarta-feira, né, na torre de oração do Presbitério Sudoeste de Minas, clamando a Deus, buscando em oração. Eu queria testemunhar, né, sobre a minha mãe, que mora lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a Zélia. Nós temos clamado a Deus por ela. Ela tem um problema muito sério de saúde, chamado aplasia medular, e vive na dependência de estar sempre fazendo transfusão de sangue, plaqueta, e há pouco o médico nos relatou que ela não iria mais firmar os pés para andar, que ela tem problema de coluna também. Mas aí nós conclamamos, né, a torre de oração para estar em oração, os irmãos aqui do presbitério, e para a honra e glória do nosso Deus, ela está melhorando aos poucos, né? O médico falou que ela não conseguiria mais firmar as pernas para andar, e aos poucos ela já está conseguindo dar alguns passos, está conseguindo sentar na cama, né? É um processo muito longo o restabelecimento da saúde dela. A gente louva a Deus pela ideia dessa torre de oração, onde Deus ouve mesmo o nosso clamor. Continue orando, continue clamando, e através dessa torre também nós podemos, né, estar ministrando sobre a importância da oração e do jejum, fazendo uma live junto com meu querido pastor João Navarro, da IPI de Muzambinho. Podemos estar mostrando para os irmãos do nosso presbitério, da torre, a importância do jejum atrelado à oração. E mostramos dentro da Bíblia exemplos do Velho e do Novo Testamento, falando da importância do que Deus faz quando nós, né, nos colocamos na presença dele através do jejum. O que ele fez lá, né, com Esther, com outros personagens do Velho Testamento, com Paulo no Novo Testamento. Então foi um momento muito gratificante poder estar, né, fazendo a live junto com o pastor João, falando sobre a importância do jejum dentro da Bíblia. Então Deus abençoe a todos dessa torre de oração, do nosso presbitério e do nosso Arraial Independente, né, por esta iniciativa de oração através da torre e de falar também sobre o jejum. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Graça e paz aos amados irmãos espalhados pelo Brasil. Meu nome é Guilherme, eu sou membro da Igreja Presbiteriana Independente aqui de Alpinópolis e também faço parte do Ministério Nacional de Oração. E como participante desses movimentos, eu posso testemunhar a bondade, a misericórdia, a graça de Deus. E como diz 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
E é nessa certeza que nós temos buscado ao Senhor em oração, na meditação da palavra, através do vínculo entre os irmãos, porque nós sabemos que nós somos um corpo e o corpo de Cristo é a igreja. Então, como igreja, nós nos reunimos para buscar o Senhor em oração. E essa proximidade entre os irmãos tem sido algo muito precioso que nós temos colhido como fruto das orações, e nós temos sido muito abençoados através desse ministério. E o ministério aqui da nossa torre local tem sido uma bênção. Já contamos com 30 membros e nós glorificamos o nome do Senhor por isso. Que aqueles que ainda não participam desse movimento tão abençoador e abençoado possam se juntar a nós e buscar a presença do Senhor enquanto há tempo. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos na fé, né? Eu venho aqui falar um pouco, né, sobre a oração, a palavra de Deus e a oração, como ela é importante na vida da gente que crê, que busca a Deus, né? Ali no livro de 2 Crônica, capítulo 20, versículo 15, finalzinho do versículo 15, diz assim: pois a peleja não é vossa, é de Deus. Quando a gente confia em Deus, a esperança da gente está em Deus, a gente acredita que as nossas forças não é capaz de vencer nada. Somente nós conseguimos a vitória, a verdadeira conquista em Deus. E aí é o que nos leva a direcionar a Deus, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ela nos ensina, né, como a gente pode alcançar uma intimidade próxima com Deus. E aí a gente vai buscando a Deus e vai sentindo a presença dele, e ali a nossa fé vai sendo exercida e cada dia mais. E a gente que presencia dessa presença de Deus jamais quer sair. E se a gente for falar de milagre, a gente vê que um grande milagre, né, na caminhada da gente é não retroceder, ou seja, não desistir, manter buscando a Deus, porque a gente observa ali a torre de oração, né? A torre de oração é um combustível que fortalece as igrejas, fortalece a nós na fé. E a gente vê que as igrejas estão hoje aí de portas abertas e permanecendo, porque já teve muitos que oraram, que buscaram a Deus em favor das igrejas. E hoje quem pode nos buscar a Deus, quem pode nos colocar as causas na presença de Deus, somos nós. E ali na torre de oração, a gente vê que é um trabalho mesmo que veio para nos fortalecer na presença de Deus. Tanto buscando a Deus em favor das igrejas, em favor da vida dos pastores, em favor da vida das lideranças das igrejas, também de todos os membros da igreja, através da torre de oração. Há ali uma comunhão entre os irmãos que fortalece isso aí. E a gente vê ali também que passa muitos pedidos de oração sobre algum tipo de enfermidade, alguma luta que a pessoa se encontra. E como a gente baseia na palavra de Deus, a gente vê que essas lutas, o ser humano não consegue alcançar ela. Até pela ciência tem uma hora que chega no limite. E às vezes a gente alguma situação ali é difícil, eu já passei por isso. Quando a gente chega diante de um médico e ele não tem caminho mais para caminhar, até onde que aprendeu, até onde que a ciência leva, chegou no fim, chegou no limite. E aí a gente vê ali, a gente fortalece a pessoa quanto a gente acredita, quando a gente espera no poder de Deus e na oração, os irmãos ali colocando, né,
as orações e as pessoas orando um pelo outro também, e o milagre de Deus acontecendo. Só Jesus Cristo pode resolver essas causas. E assim que nós continua firme na fé, orando, buscando a Deus até o fim. Boa noite a todos, né? Hoje a gente está aqui para contar um pouco da nossa história, né? A gente tem uma filha linda aqui, a Sofia, de 2 anos. E desde que a Sofia nasceu, né, a gente enfrentou muitas lutas, né? Antes, durante o pré-natal, a gente não conseguiu, estava tudo bem, assim, né? E aí, quando ela nasceu dia 5 de outubro de 2021. Quando ela nasceu, a gente descobriu que ela tinha um problema chamado megacólon congênito. Ela não conseguia fazer cocô e ela só vomitava. Então ela foi transferida do hospital em que ela nasceu para um hospital onde tivesse UTI. E aí ela ficou na UTI por quase 2 meses, né? Fez uma cirurgia para poder colocar uma bolsinha de colostomia. E aí a gente ficou esse período mais ou menos de 2 meses, passou por 2 cirurgias. E aí ela colocou essa colostomia, né? E aí a médica disse que quando ela tivesse mais ou menos 1 ano, a gente voltar para refazer a cirurgia e tirar a bolsinha de colostomia. Aí a gente ficou esse período de 1 ano, ficamos bem, né? Quando a gente voltou para fazer a cirurgia, no dia 12 de outubro de 2022, ela já tinha 1 aninho e 1 semana, a gente voltou para fazer a cirurgia. E aí a cirurgia foi no dia 14, né? A gente pensou que, apesar de ser uma cirurgia de grande porte, mas, né, confiantes que daria tudo certo. Só que não foi assim que aconteceu. A cirurgia complicou, ela teve muitas e muitas intercorrências, ela foi quase 12 horas de cirurgia, ela ficou na sala de cirurgia por quase 12 horas. Não deu certo, eles descobriram que ela tem um outro problema que a gente ainda não sabe o que é. E aí ela foi para UTI, né? Mas aí a médica falou, olha, agora esse não é o problema é que ela consiga se recuperar bem, porque a cirurgia foi muito difícil. E aí nessa noite ela teve 2 paradas cardíacas, a gente não estava no hospital. E aí as enfermeiras ligaram pra gente nessa noite, que era pra gente ir pra lá, que ela tava morrendo, assim, né? Falaram que não tinha mais o que fazer, que é colo. Aí a gente foi no dia 15 de madrugada, né, pra lá, e desde então foi só assim, foi quase 1 mês praticamente, cada dia uma coisa diferente, cada dia uma notícia pior que a outra, às vezes ela melhorava um pouquinho, mas teve muitas intercorrências, muitas coisas, e sempre assim, entubada, deu muita convulsão. E aí o médico um dia falou, não, ela tá de alta da UTI, e aí ela vai ficar assim, né, ela vai ficar usando sonda, ela não tem mais assim o que fazer por ela. A gente já fez tudo que podia. E desde sempre, né, todos em oração por ela, daqui da região, de fora, até de fora do Brasil, tinha gente em oração por ela. E Deus realizou um milagre, né, na vida dela, na nossa vida, né? Ela ficou assim, ela não mexia nada, ela só abria os olhos. E aí um dia, foi depois do feriado, dia 15 de novembro, eu não tinha dormido lá com ela essa noite, quem tinha passado a noite com ela tinha sido a minha sogra. E aí quando eu cheguei no outro dia de manhã, a fisioterapeuta falou, parece que ela tá mexendo, parece que ela tá te olhando. E aí a gente começou a fazer os exercícios com ela de fisioterapia, e ela começou a levantar a mãozinha, querer pegar os brinquedos, querer mexer um pouquinho. E aí ali foi assim, a maior alegria que a gente podia ter. E assim, dali foi praticamente assim, depois de uns 15 dias ela já voltou a comer sozinha, já voltou a se alimentar sem precisar da sonda. Ela usa bolsinha ainda, né, de colostomia, ela ainda está em tratamento, mas do jeito que ela ficou, né, os médicos não acreditavam que se ela sobrevivesse, ela ia ter muitas e muitas sequelas. Realmente foi um milagre. Hoje ela está normalzinha, graças a Deus,
correndo para lá e para cá, bastante falante já. E como a Cris falou, a nossa maior preocupação, e a preocupação dos médicos também, é saber como é que ela ia retornar das paradas. Então, depois que teve as paradas, começou um retorno, mas bem devagar, e para nós aquilo foi um martírio. Então, o que realmente resolveu foram as orações de todos. Como a Cris disse, tinha muita gente em oração, toda a igreja estava em oração. Nós louvamos a Deus por todas essas pessoas em nossa vida, na vida da Sofia. E realmente o que resolveu foram as orações. E foi um milagre, nós consideramos um milagre mesmo, porque do jeito que ela estava e do jeito que várias pessoas viram ela, acompanharam de perto, como a gente acompanhou também. E o que a gente queria deixar para vocês aqui de mensagem é que continuem em oração. Por maior que seja o problema que vocês estiverem passando, maior que seja a dificuldade, continue em oração, não desanime. Eu sei que é muito difícil e vários dias a gente desanimava, mas Deus é impressionante e nos capacita cada dia, renova a sua misericórdia cada manhã, e isso nos confortava. Às vezes para os médicos não tinha melhoria nenhuma, mas para nós Deus mostrava que aquilo era uma melhoria grandiosa. Então nós queremos deixar essa mensagem que independente do problema que vocês estiverem passando, louvem a Deus, busquem a Deus sempre em oração, que a família esteja sempre orando pela família mesmo, pela igreja, pela cidade, pelo Brasil. E muito obrigado a todos pelas orações, que essa menina aqui já está sendo usada por Deus e ainda tem muitos projetos para nossa família e para ela. Deus abençoe cada um. Muito obrigado. Olá, amados. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Osana. Sou pastora aqui na congregação de Jacuí, Minas Gerais. Faço parte do Presbitério Sudoeste de Minas. E é um prazer, estar aqui com os irmãos. Graças a Deus, Deus tem me concedido a graça também de coordenar, ser coordenadora da Torre do Presbitério e também fazer parte da Torre Nacional de Oração. É bom estarmos aqui, e contar também um pouquinho da nossa experiência sobre a Torre de Oração. Graças a Deus aqui no Presbitério nós temos a torre já funcionando há mais de 2 anos. Nós contamos com a presença de 75 intercessores, é uma bênção ter esse número de irmãos. Temos 6 plantonistas, Então nossa torre já funciona. Temos a participação de 99% das nossas igrejas, fazem parte da torre de oração do nosso presbitério. Já contamos também com algumas torres locais, das igrejas locais. Então é um trabalho que tem se expandido, aqui na nossa região. Graças a Deus, os plantonistas, uma das coisas que a gente tem conversado, os plantonistas interagem, com os intercessores do seu horário e acaba criando um vínculo ali de carinho. Nós temos também a oração que antecede a torre, antecede o dia de funcionamento da torre. Então nós temos uma oração pelo Meet e isso nos aproxima dos intercessores. Então viramos realmente uma família. E isso é muito gostoso, traz crescimento na nossa vida espiritual. Muitas vezes ali na terça-feira, nós, como temos um grupo menor, às vezes a gente tem um motivo de oração específico que às vezes não quer compartilhar com todos. E ali nós temos a oportunidade de orar uns pelos outros. Então tudo isso tem sido bênção. Graças a Deus nós já realizamos também um treinamento. Abrimos para ser um treinamento regional, mas acabou que tivemos a oportunidade de dar um treinamento nacional, onde tivemos a participação de muitos irmãos de todo o nosso Brasil. Então já fizemos esse trabalho, de treinamento. Deus tem nos dado a graça também de procurar exercer mais uma disciplina espiritual, que é o jejum, Já conclamamos os irmãos do nosso presbitério
para um movimento de jejum em favor do encontro da família que tivemos dia 12 de outubro, e também sobre o encontro de jovens que foi realizado também no finalzinho do mês de setembro. E lembrando, no encontro da família foram 3 dias de jejum, ao qual durante esses 3 dias Deus nos deu a graça também de organizarmos lives, né? Onde na primeira live nós tivemos a participação da pastora Vívia, juntamente com o presbítero Valdeci, ao qual falou sobre a prática do jejum. O nosso presbítero Valdeci é um querido irmão que exerce, né, essas 2 disciplinas espirituais, e nos contou da sua experiência, né, sobre oração e jejum. Tivemos também uma conversa com o pastor João Navarro, mas nosso pastor Antônio Elias, ao qual nos falou sobre jejum segundo a Bíblia. O que a Bíblia nos fala sobre o jejum? Foi uma bênção também. E encerramos, né, com a participação do Dr. Maurício, nosso irmão em Cristo também, aqui da nossa região, ao qual nos falou também sobre o jejum, agora segundo a medicina. Como exercer, né, esse trabalho, essa disciplina espiritual, mas com segurança, né, visando também a nossa saúde. Então tem sido uma bênção esses trabalhos aqui, e eu falo para você também, para que você também possa praticar, né, a disciplina espiritual da oração, do jejum e tantas outras também. Isso traz crescimento para as nossas vidas espirituais. Eu deixo uma frase ao qual foi nos dito que a oração e o jejum, aí o jejum é uma oração intensificada. Então que nós possamos ter essa experiência maravilhosa de ter essa oração intensificada através do jejum. Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um dos irmãos.